Quem estuda para o Enem sempre tem a preocupação de saber aquilo que mais cai para poder focar. Ou porque você estudou muito, ou porque você não estudou nada e agora na véspera quer compensar tudo isso aí. Então eu vou quebrar o seu galho e vou dizer agora, pelo menos em História do Brasil, o que é que mais cai para você. Se liga no vídeo e me acompanha aí. Tô te aguardando. Olha só, quando a gente estuda História, o conteúdo que mais cai no Enem é século XIX e XX, tanto no que se refere à história do Brasil, como também aquilo que se refere à história geral. A maior quantidade de questões são referentes a século XIX e a século XX. Não é Egito, Mesopotâmia, Hebreus, não. Grécia, Roma, Idade Média, Brasil colonial. Não. É século XIX e século XX. Olha só, os dados que eu estou trazendo para vocês são dados muito importantes para que a gente possa fazer uma análise para que você perceba isso. Em primeiro lugar, olha só os dados. Em primeiro lugar, nós temos a questão da Segunda Guerra Mundial. Só que não é bem Segunda Guerra. É todo o período que vai. Crise de 29, fascismo, nazismo, a própria Segunda Guerra, Primeira Guerra, tudo isso em conjunto é o que nós temos na nossa prova. Até mesmo quando a gente passa a estudar a história do Brasil na era Vargas, nós temos também a questão da utilização aí desse dado de 13,6 referente à Segunda Guerra Mundial. Não são necessariamente questões da Segunda Guerra. Primeiro problema que a gente tem que aprender a analisar. Então procure pegar Revolução Russa, nazismo, fascismo, Segunda Guerra, Primeira Guerra, o entre guerras, a crise de 29, então em conjunto isso corresponde a 13,6. Só que quando a gente vê segundo lugar, terceiro lugar, quarto e quinto, corresponde à história do Brasil, exatamente do Segundo Império até a questão da proclamação da República, chegando ao que hoje a gente chama de governos pós-ditadura. Nesse aspecto, o que é que você tem que se concentrar? Collor e Fernando Henrique Cardoso. Bolsonaro não vai cair. Lula, muito menos, vai gerar polêmica, situações complicadas, e o Ministério da Educação não quer nada disso. Então, o que é que você foca? Collor, Fernando Henrique. Quando a gente está vendo o resto do conteúdo de Brasil, era Vargas, o que é que você tem que se ligar sempre nisso? O Estado Novo. Aquela questão do DIP, o Brasil na Segunda Guerra Mundial, a criação dos elementos culturais que estabelecem a identidade a partir do modernismo, isso é o que efetivamente cai na sua prova. E quando a gente soma isso, a República Velha, que eu gosto de usar o termo Primeira República, no futuro, e se for o caso eu explico isso a você, aí a gente vai ter o quê? 9,9%. Só que República Velha não é para você estudar presidente por presidente. É para você estudar de maneira geral, baseado naquelas ideias. O que é a política dos governadores? Café com leite, as principais oligarquias, o movimento operário, um ou outro movimento messiânico, no caso principalmente Canudos. Só que agora vem a análise que a gente precisa fazer. Quando você junta segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, você vai ter o quê? 45% da nossa prova História do Brasil. Só que História do Brasil, republicano. No Império, você vai estudar a Constituição de 1824 e você vai estudar o Segundo Império. Aí você bota para torar. Você precisa saber sobre as questões de escravidão, sobre Era Mauá, sobre a política do Segundo Império, parlamentarismo às avessas, os partidos liberal e conservador. Então, de maneira geral, é História do Brasil. Século XIX e XX. Até quando a gente vai para a história geral, você tem a rebarba de Brasil quando a gente vê Vargas na Segunda Guerra Mundial. Então são essas questões que você tem que estar ligado para fazer uma prova emergencial. Lembre-se, a dica que eu estou te dando é se você não estudou nada, aí beleza, eu vou estudar então História do Brasil, focado principalmente no século XX, principalmente na Primeira República até terminar o nosso conteúdo lá. Com quem? Com quem? Fernando Henrique, basicamente. Tranquilo isso? Enriquecendo com você no Enem. E se liga aí, tá?